Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre sistema digestório. Nós vamos falar sobre as transformações dos alimentos através da digestão até o momento em que ele vai ser absorvido pelo intestino. Observe a pergunta inicial da nossa aula. Ao comermos um sanduíche de pão, manteiga e bife, onde será iniciada a sua digestão? Onde ocorre o início da digestão do pão, do bife e da manteiga? Para respondermos isso, nós temos que lembrar que a digestão é um processo de transformação química e física do alimento. Essa transformação física e química ocorre em várias partes do animal, dependendo da sua complexidade. Observe agora um exemplo da digestão humana. Observe um aparelho digestório. Então, nós temos lá todo o alimento ingerido, mastigado na boca, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago e no intestino. Então, a digestão ocorre ao longo desse tubo digestório. Cada um desses órgãos, daqui a pouquinho nós vamos conversar com mais detalhes sobre essa digestão, participa desse processo químico e físico. Na hidra, por exemplo, selenterado, a digestão ocorre inicialmente na cavidade gastrovascular. Então, o alimento ele entra pela boca do animal, vai para a cavidade gástrica, inicia a digestão nessa cavidade através das enzimas e, posteriormente, as partículas menores dos alimentos entrarão nas células e terminarão a sua digestão. Uma digestão que nós chamamos de extra e intracelular. Como nós acabamos de observar, tem alguns animais que a digestão ocorre no próprio tubo digestório. Em outros animais, como a hidra, a digestão ocorre no tubo digestório, que na verdade é uma cavidade digestiva, e termina no interior da célula. Então, nós temos uma digestão intracelular. Mas no nosso caso, na digestão humana, qual é a participação do aparelho digestório? Da boca, da faringe, do esôfago? Para explicar isso, eu gostaria que vocês acompanhassem com detalhes aí a nossa digestão. O início da digestão na boca. Nós temos aí processos mecânicos, processos físicos de mastigação. Então, o bolo alimentar que foi ingerido, ele passa por um processo mecânico de mastigação e depois o processo de deglutição. Mas na boca, nós temos a primeira ação das enzimas. Nós temos o processo químico. Esse processo químico é devido à presença do suco salivar, secretado pela glândula salivar. Esse suco ele é rico em pitialina, que é a enzima que vai digerir o amido. Então, aquele pão do sanduíche, rico em amido, vai ser digerido na boca pela pitialina. Na verdade, é o início da digestão enzimática do pão. Posteriormente, esse alimento seguirá pela faringe, pelo esôfago, até o estômago. No estômago, nós vamos ter a ação enzimática do suco gástrico. No estômago, nós vamos encontrar uma enzima muito importante, que é a pepsina. Essa enzima atua na digestão enzimática das proteínas. Então, nós temos aí a digestão química das proteínas no estômago. Então, aquela carne, aquele bife que foi mastigado na boca, não é digerido na boca pela ação da pitialina, só será digerido no estômago pela ação da pepsina. No estômago também nós temos a presença do HCl, o ácido clorídrico, que é um ácido corrosivo. Esse ácido ataca a parede estomacal. Mas para proteger a parede do estômago, nós temos um muco secretado por glicoproteínas, que envolve a parede. Pode acontecer da parede ficar irritada. Nós teremos aí uma gastrite ou uma úlcera, uma ferida com até sangramento. Então, como nós acabamos de observar, o início da digestão do pão é na boca. Desce pela faringe, pelo esôfago e atinge o estômago. E lá no estômago nós vamos ter a ação de uma outra enzima, que é a pepsina. Muito bem, continuando no nosso esquema, para vocês perceberem com mais detalhes aí a digestão do estômago.
Então, continuando, lá no estômago, nós vamos ter a pepsina, como já falei para vocês, atuando na carne, no bife. Então, esse bife, ele vai ser digerido, né, a proteína do bife vai ser digerida inicialmente no estômago e terminará a sua digestão no intestino. Quando o alimento chega no intestino, então nós vamos ter aí a participação da vesícula biliar. A vesícula biliar armazena a bile e secreta a bile no intestino, que é esse tubo que vocês estão observando aí, que ele inicia no término do estômago. Então nós temos aí, além da bile que participa do processo de emulsão da gordura que estava naquele bolo alimentar. O que é a emulsão da gordura? Ela age como se fosse um detergente, porque a bile não tem enzimas digestivas, ela tem sais biliares. E esses sais preparam a gordura para ser digerida. Então, essa emulsão que ocorre na gordura é simplesmente para a preparação das enzimas lipases que vão digerir essa gordura, que nós vamos ver posteriormente. Aí nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele libera o suco pancreático. Esse suco também vai agir no intestino, junto com o próprio suco do intestino, que é o entérico. Então percebam que no intestino nós vamos ter a participação da bile, produzida pela vesícula biliar, do suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e também do suco entérico, produzido pelo próprio intestino. E agora, uma visão geral do nosso aparelho digestório. Então, depois que o alimento foi digerido no intestino delgado, com a participação dos outros sucos, nós vamos ter aí a absorção desse alimento. E aquilo que não é importante, ele vai ser eliminado através das fezes. Então, como nós acabamos de observar, todo o alimento é digerido no tubo digestório. Depois esse alimento é aproveitado, cai na circulação sanguínea, vai para o fígado, onde será desintoxicado e depois esse alimento cai na circulação geral do organismo. Então as toxinas ficam retidas no fígado e posteriormente serão, as substâncias, né, os nutrientes serão levados para todas as células. Agora, como eu já falei, tem as enzimas da boca, da saliva, né, que é a pitialina, tem a enzima do estômago, que é a pepsina, as enzimas do suco pancreático, do suco entérico, mas bile, não esqueçam, a bile não contém enzimas. O que eu vou encontrar na bile? Eu vou encontrar na bile os sais biliares. Agora observe alguns detalhes importantes sobre a digestão que você tem que lembrar. Durante a digestão humana, então nós temos os processos físicos, mecânicos, como mastigação, na boca. Deglutição, nós vamos encontrar movimentos peristálticos em seguida. Lembrando que os movimentos peristálticos são ao longo do esôfago e do intestino. E os processos químicos, também chamados de enzimáticos, onde nós vamos ter a ação das enzimas. E agora, então, nós teremos as principais enzimas dos sucos digestivos. Na verdade, é do suco digestivo humano, né? Observem comigo um resumo das principais enzimas. Na boca, nós vamos encontrar a saliva. A principal enzima da saliva é a pitialina. A pitialina, ela age no amido. Então, aquele lanche que nós comemos, aquele pão, né, rico em amido, arroz, ele vai ser digerido, o início da digestão do amido é na boca, pela pitialina. Posteriormente, ele termina a digestão no intestino, mas o início da digestão é na boca pela pitialina. No estômago, nós vamos encontrar o suco gástrico. E lá nós temos a pepsina, enzima importante, que age junto com HCl. Eu preciso ter um pH ácido no estômago para nós termos aí a pepsina ativa, agindo sobre a carne, a proteína da carne. No intestino, nós vamos encontrar a liberação do suco pancreático. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, é rico em enzimas. Então, nós temos a amilase, que termina a digestão do amido, que inicialmente foi feita na boca. Nós temos a lipase, que vai agir sobre a gordura, a enzima que digere a gordura. Nós temos a DNase e a RNase, que são as enzimas que vão digerir os ácidos nucleicos encontrados no núcleo da célula. Então, a DNase digere o DNA da célula.
E também nós vamos encontrar o DNA em estruturas do citoplasma da célula. E é essa enzima que irá realizar a sua digestão. No intestino também nós vamos encontrar uma grande quantidade de enzimas. As principais enzimas, a amilase, lipase, erepsina, maltase, todas elas vão agir sobre o bolo alimentar e terminar a digestão. E a bile, que não contém enzimas, nós vamos encontrar apenas os sais biliares. Não esqueçam que a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e será secretada no intestino, ajudando aí na emulsão da gordura, preparando os alimentos gordurosos para serem digeridos pela lipase. Então, como nós observamos, nós temos muitas enzimas que fazem parte do suco digestório. Mas as principais você não pode esquecer. Essas com certeza serão cobradas, porque elas são muito importantes. Agora, como que fica o nosso exercício inicial? Então, vamos para a resolução do nosso exercício. Ao comermos um sanduíche de pão, manteiga e bife, onde será iniciada a sua digestão? Então, como nós já vimos, todos os alimentos ingeridos passam por um processo de mastigação na boca, que é um processo mecânico da digestão. Esses alimentos agora são levados através do esôfago ao estômago e ao intestino. Mas o que nós vamos colocar para vocês agora é a digestão enzimática dos alimentos. O pão. O início da digestão enzimática do pão é na boca. Por quê? Porque pão é rico em amido. E a principal enzima que nós temos na boca, que é a pitialina, é quem realiza ou quem inicia a digestão do amido. Enquanto que o bife, apesar de ser mastigado lá na boca, de ter a ação da pitialina, não vai sofrer digestão enzimática, porque bife é rico em proteína. E a ação enzimática sobre as proteínas é no estômago, através da pepsina. A manteiga, rica em gordura. O início da digestão enzimática da manteiga vai ser no intestino. Primeiro a bile prepara a manteiga, a gordura, né, da manteiga, para depois a lipase, que é a enzima entérica e também pancreática, agir sobre a gordura. E com isso terminar a digestão. Ficou fácil? Então a digestão, ela é muito importante para todos os seres vivos, porque ela vai quebrar o alimento para ser aproveitado pela célula ou pelas estruturas da célula. E eu espero que vocês aprofundem esse assunto, porque ele é muito importante. E eu vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula.